Bom dia, bom dia, bom dia! Começando mais um dia, mais uma live da leitura do livro Uma Vida com Propósito. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui já há 29 dias da leitura do livro. Passa rapidinho, né? Daqui a pouco já estamos, quando a gente piscar, já estaremos encerrando aqui. E hoje nós vamos entrar no propósito de número 4 da leitura aqui do livro Uma Vida com Propósito. Você foi moldado para servir a Deus. Somos somente servidores de Deus. Cada um de nós faz o trabalho que o Senhor lhe deu para fazer. Eu plantei e Apolo regou a planta, mas foi Deus quem a fez crescer. 1 Coríntios 3, 5, 6. Bom dia, sejam bem-vindas. Aproveite quem for chegando agora para a gente compartilhar essa live, para que mais pessoas aí sejam abençoadas com esse conteúdo do livro. E hoje, dia 29, aceitando sua missão. Foi o próprio Deus quem fez de nós o que somos e nos deu uma vida nova da parte de Cristo Jesus. E muitos séculos atrás, Ele planejou que gastássemos essa vida em auxiliar os outros. Efésios 2:10. Eu te glorifiquei na terra ao cumprir até o último detalhe tudo que me mandaste fazer. João 17:4. Eu sempre falo isso, que o nosso propósito, ele está ligado com contribuir na vida de outras pessoas, através da nossa missão que Deus nos deu. Se o teu propósito está ligado apenas para para as tuas coisas próprias, para as tuas conquistas, isso não é teu propósito. Isso pode ser qualquer outra coisa, mas não é o teu propósito de vida, tá? Você foi posto no mundo para fazer uma contribuição. Então, se o que você faz não está contribuindo na vida de outras pessoas, a gente precisa rever isso, né? Você não foi criado apenas para consumir recursos, comer, respirar, ocupar espaço. Deus o criou para que sua vida fosse diferente, para que você fizesse diferença. Apesar de muitos livros de sucesso oferecerem conselhos como extrair o máximo da vida, não foi para isso que Deus fez você. Você foi criado para acrescentar alguma coisa à vida neste mundo, não apenas para usufruir. Deus quer que você retribua com algo. Esse é o quarto propósito de Deus para a tua vida, denominado ministério ou serviço. E a Bíblia fornece os detalhes disso. Você foi criado para servir a Deus. A Bíblia diz, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Efésios 2:10. Essas boas obras são o seu serviço. Sempre que você serve alguém de alguma forma, está, na verdade, servindo a Deus. E maior é o que serve, né? Cumprindo um de seus propósitos. Nos 2 primeiros capítulos, você verá como Deus cuidadosamente o formou para este propósito. O que Deus disse a Jeremias vale para você também. Antes de o formar no útero da tua mãe, eu o escolhi. Antes que você nascesse, eu o separei para uma obra especial. Jeremias 1:5. Você foi posto neste mundo para uma missão especial. Ou seja, Deus já tinha um plano para você, desde quando você era uma matéria informe ali, né? Antes da tua forma no útero da tua mãe, Deus já tinha um plano para você. E eu acredito que muitas pessoas
ficam se perguntando, mas então qual será este plano, né? Qual será, o que será que Deus me criou? Para que Ele me criou? É isso que estamos falando aqui já há 29 dias, né? E eu falo assim, Deus não se importa de qual profissão você vai escolher, de qual direção você vai tomar, o que você vai fazer, desde que o que você está fazendo esteja contribuindo na vida de outras pessoas e isso que você está fazendo esteja conversando com você lá na eternidade. Se isso que você está fazendo está te aproximando de uma vida na eternidade, então tá tudo certo. Agora, se o que você está fazendo está te afastando dessa vida e você não está contribuindo na vida de outras pessoas para servir a Deus, porque quando você está servindo outras pessoas, você está servindo a Deus. Você foi salvo para servir a Deus. Foi Ele quem nos salvou e nos escolheu para o seu santo trabalho. Não porque merecêssemos, mas porque esse era o seu plano. 2 Timóteo 1,9. Deus o redimiu. Assim você pode realizar a obra santa de Deus. Você não foi salvo pelo serviço, mas para o serviço. No reino de Deus há um lugar, um propósito, um papel, uma função a cumprir. Isso dá à sua vida enorme importância e valor. Comprar nossa salvação custou a Jesus a própria vida. A Bíblia nos faz recordar, Deus pagou um alto preço por vocês. Portanto, usem seu corpo para honrar a Deus. 1 Coríntios 6:20. E o que nós estamos fazendo com o nosso corpo? Que é o templo do Espírito Santo. O que nós estamos fazendo com o nosso corpo? Não servimos a Deus movidos por culpa, medo ou mesmo obrigação, mas pela alegria e profunda gratidão pelo que Ele fez por nós. Devemos-lhe a vida. Pela salvação, nosso passado foi perdoado, nosso presente ganhou sentido e nosso futuro está garantido. À luz dessas incríveis vantagens, Paulo conclui: por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço. Romanos 12:1. Quando a gente pensa do que Jesus fez por nós para nos salvar, para que pudéssemos servir a Deus, a gente vê que ainda estamos fazendo pouco, né? O apóstolo João ensina que nossos préstimos amorosos às outras pessoas demonstram que somos verdadeiramente salvos. Nosso amor uns pelos outros dá testemunho de que já passamos da morte para a vida. 1 João 3,14. Se não sinto amor pelos outros, nem desejo de ajudar as pessoas e me preocupo somente com as minhas necessidades, devo questionar se Cristo está realmente em minha vida. O coração salvo, ele deseja servir. Ele deseja alcançar outras vidas. Quando você realmente permite que Cristo entre na tua vida, você quer que outras pessoas fiquem sabendo, você quer contar para outras pessoas o que Jesus fez na tua vida, para que isso que você está vivendo, essas experiências que você está vivendo, outras pessoas também possam viver. Outro termo relativo a servir a Deus e mal compreendido pela maioria das pessoas é ministério. Quando a maioria das pessoas escuta a palavra ministério, pensa logo em pastores, padres e outros clérigos. Mas Deus diz que cada membro de sua família é um ministro. Aliás, o principal ministério e o primeiro ministério é a tua família. Na Bíblia, as palavras servo e ministro são sinônimas, assim como serviço
e ministério. Se você é cristão, então é um ministro. E quando está servindo, está ministrando. Logo mais vai acontecer o encontro com Deus, que vai ser agora em setembro, já o mês que vem. O encontro, quem estiver passando pelo encontro será servido. E nós que iremos para trabalhar, iremos servir. E é a coisa mais maravilhosa, porque quando somos servidos é muito bom. Bom dia, seja bem-vinda. Quando estamos servindo é muito bom. Aliás, quando estamos sendo servidos é muito bom, porque percebemos todo o cuidado e o carinho de Deus, mas servir é ainda melhor. Quando a gente está na missão ali de servir as pessoas que vão passar pelo encontro, é ainda mais gostoso, é ainda mais abençoado. Quando a sogra de Pedro foi curada por Jesus, ela imediatamente se levantou e começou a servi-lo. Mateus 8,15. Usando o novo dom da saúde. É exatamente isso que devemos fazer. Somos curados para ajudar outros. Somos abençoados para ser uma bênção. Somos salvos para servir, mas não para ficar sentados esperando pelo céu. Você nunca se perguntou por que Deus não nos leva para o céu imediatamente após aceitarmos a tua graça? Por que nos deixa em um mundo decadente? Ele nos deixa aqui para que cumpramos os propósitos dele. Depois que você é salvo, o Senhor tenta usá-lo para cumprir os objetivos que ele traçou. Deus tem para você um ministério na igreja e uma missão no mundo. Você é chamado para servir a Deus. Enquanto cresce, você deve pensar que ser chamado por Deus é algo que somente missionários, pastores, freiras e outros trabalhadores ou obreiros de tempo integral experimentam. Mas a Bíblia diz que todo cristão é chamado para servir. O chamado para a salvação inclui o chamado para servir. Ambos são o mesmo chamado, independentemente de seu emprego ou carreira, você é chamado para ser um cristão servindo em tempo integral. Um cristão não servo é uma contradição. Eu estou lendo um outro livro, né? Discipulado 1 a 1, e ele fala assim, não seja um cristão 007, né? Aquele cristão que se esconde, aquele cristão que não está falando de Jesus, que não está alcançando outras vidas. E eu fico pensando nisso, sabe? Quando eu estava no meu momento de depressão, no meu momento desalinhada ali com o meu propósito, eu estava com outros cristãos em minha volta, né? Eu convivia com outros cristãos. E aí eu fico me perguntando, mas por que é que essas pessoas que estavam ao meu lado não me falaram de Jesus? Por que é que essas pessoas não me mostraram que eu tinha um caminho, né? Eu precisei ali a duras penas descobrir sozinha. Claro, o Espírito Santo me alcançou, Jesus me alcançou, mas eu poderia talvez ter conhecido mais rápido, né? Então que nós possamos ser esse cristão que tá vendo o teu irmão ali do lado, passando por um desafio, passando por uma dificuldade, e seja você a luz na vida dessas pessoas. Seja esse servo que Deus está colocando aqui para que nós sejamos, né? Deus nos salvou e nos chamou para sermos o seu povo. Não foi por causa do que temos feito, mas porque este era o teu plano e por causa da sua graça. Pedro acrescenta: vocês foram escolhidos para falar acerca das excelentes qualidades de Deus que os chamou. Sempre que faz uso das habilidades que Deus lhe concedeu para ajudar os outros, você está cumprindo o teu chamado. Porque o teu propósito, ele está alinhado com as habilidades que Deus te deu.
com o talento que Deus te deu, com os dons que Deus te deu. Ah, Natália, mas eu tenho dúvidas ainda sobre os meus talentos. No que você é bom? No que as pessoas falam que você é diferenciado? No que você faz com tanta facilidade que se destaca das outras pessoas? É por esse caminho que você deve buscar ali o teu propósito. É por esse caminho. E tem um detalhe, e que por isso que muitas pessoas ainda não despertaram para o teu propósito. O teu bloqueio, ele tem intimidade com o teu propósito. Então, às vezes, naquilo que você mais sente dificuldade, você precisa passar esta barreira para, a partir disso, você começar a despertar, né? Então, assim, por exemplo, quando eu ouvi essa frase pela primeira vez, ela não fez muito sentido para mim. Ué, como é que o meu bloqueio tem a ver com o meu propósito? Se é um dom que Deus me deu, por que é que eu tô bloqueada? Porque o inimigo, ele faz isso para te paralisar. Ele faz isso para que você não cumpra o teu propósito, não cumpra o teu chamado. Então, quando eu comecei a investigar sobre essa frase, eu comecei a perceber que qual era o meu maior bloqueio. O meu maior bloqueio era falar em público. O meu maior bloqueio era me posicionar. Só que o que eu mais amava fazer desde criança? Ensinar. Aí eu falei, ué, mas isso aqui não tá batendo. Uma coisa não tá batendo com a outra. Como é que eu gosto de ensinar se eu tenho bloqueio para falar em público? Aí eu tive uma mentora de muitos anos atrás que ela me falou assim: se você ama ensinar, você pensa que enquanto você estiver ensinando outras pessoas, você estará alcançando mais pessoas, você estará cumprindo o teu propósito. Na hora que ela me falou isso, me abriu a mente e aí eu comecei a investigar. E aí, na verdade, o que me faltava era ativar minha identidade, era ativar aquilo que eu tinha aqui dentro de mim, que era essa minha facilidade de falar, era essa facilidade que eu tinha de ensinar, uma facilidade de transformar algo que talvez para algumas pessoas é difícil de compreender, trazer de uma forma mais fácil, entende? Então se pergunte, o que é que eu amo fazer, mas que eu estou me sentindo travada nisso? Porque talvez o teu propósito tem intimidade ali com o teu bloqueio. Esse teu bloqueio, ele pode facilmente estar te impedindo de cumprir o teu propósito. Faz sentido isso para vocês, gente? Deu para entender essa comparação? Eu falo mais sobre isso no meu livro, que o meu livro é exatamente sobre isso, né? Sobre identidade e sobre propósito. Vocês agora pertencem a Ele para viver uma vida útil no serviço de Deus. Quanto de seu tempo vem sendo utilizado no serviço de Deus? Em algumas igrejas na China, dão-se as boas-vindas aos novos convertidos dizendo: Jesus agora tem um novo par de olhos para ver, de ouvidos para escutar, de mãos para ajudar e um novo coração para amar os outros. Quanto do seu tempo vem sendo utilizado a serviço de Deus? Quanto do seu tempo você está falando de Jesus para outras pessoas? Uma razão pela qual você precisa estar vinculado a uma igreja é o cumprimento do seu chamado para servir outros fiéis, de maneira prática. A Bíblia diz: todos vocês reunidos são o corpo de Cristo, e cada um de vocês é um membro separado e necessário desse corpo. 1 Coríntios 12, 27. Seu serviço é desesperadamente necessário no corpo de Cristo. Então, sabe esse negócio de eu não vou na igreja
mas eu estou orando aqui de casa. Deus conhece meu coração. Seu serviço é desesperadamente necessário no corpo de Cristo. Deus está esperando por você. Deus está esperando pelos teus olhos, pelos teus ouvidos, pelas tuas mãos, pelo teu coração para ajudar outras pessoas. Cada um de nós tem um papel a desempenhar e cada função é importante. Não existe serviço pequeno para Deus. Todos são importantes. Desde a recepção, desde o bom dia ou boa noite, que você possa estar ali na porta da tua igreja, até limpar a igreja, até você estar em qualquer outro ministério, estar na cantina, estar louvando, adorando, ajudando outras pessoas. Todos são importantes. De igual modo, não existem ministérios insignificantes na igreja. Alguns são visíveis e outros são desempenhados nos bastidores, mas todos são importantes. Ministérios pequenos ou velados podem fazer grande diferença. Em minha casa, a luminária mais importante não é o enorme lustre da sala de jantar, mas a pequena luz noturna que me impede de tropeçar quando me levanto à noite. Não há uma correlação exata entre tamanho e importância. Todo ministério é importante, pois todos dependemos uns dos outros para atuar. E eu aproveito aqui para convidá-los, quem for aqui da região ou próximo, todas as sextas-feiras, às 20 horas, estamos aqui como igreja na célula, a igreja na casa. O que é uma célula? É uma igreja na casa, para que a gente possa falar do amor de Jesus, para que a gente possa ter um momento de comunhão, conhecer mais da palavra de Deus. Então fica o convite para quem quiser, toda sexta-feira, me manda uma mensagem que você será muito bem-vindo. O que acontece quando uma parte do seu corpo deixa de funcionar? Você adoece. O restante do corpo sofre. Imagina se o fígado decidisse começar a viver por conta própria. Eu tô cansado, não quero mais servir a este corpo. Quero um ano de folga, só me alimentando. Tenho de pensar no que é melhor para mim. Deixe que outra parte do corpo assuma a minha tarefa. O que aconteceria? O corpo morreria. Milhares de igrejas locais hoje estão morrendo por causa de cristãos que não têm vontade de servir. Eles se portam como meros espectadores e o corpo sofre. Se cada membro da igreja faz parte do corpo de Cristo, quando parte deste corpo para de servir, para de funcionar, o corpo adoece. A ordem é servir a Deus. Jesus foi categórico. A atitude de vocês deve ser igual à minha, porque eu, o Messias, não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida por muitos. Percebe aqui que ele não falou por todos. Ele falou por muitos. Por que não por todos, mas por muitos? Porque vão ter aqueles que ainda não aceitaram Jesus. Para os cristãos, servir não é uma opção, tampouco algo a ser encaixado em nossa agenda, quando há tempo disponível. Eu estava ensinando isso para a turma da comunidade. A gente teve uma aula sobre produtividade e eu estava ensinando elas a montar uma agenda, Como ter uma agenda produtiva, eu estava ensinando isso para elas. E eu compartilhei a minha própria agenda com elas, como que eu organizo, como que eu monto a minha agenda, E eu tenho uma ordem de prioridade na minha agenda. Deus, saúde, família e carreira.
Então, a hora que eu vou montar a minha agenda, a primeira coisa que eu completo na minha agenda, a primeira coisa que eu preencho na minha agenda é o meu compromisso com Deus. Então, tem lá na minha agenda o meu momento de oração, o meu momento de devocional, como vocês queiram chamar, o meu momento que eu vou ler a Bíblia, que eu vou estudar a Bíblia. Aí tem os meus momentos que eu vou na igreja, tem a minha célula, tem o momento que eu vou servir, às vezes eu vou tomar um café com uma discipulada minha. Tudo isso está na agenda, porque tudo isso eu estou servindo a Deus. Eu estou cumprindo o meu chamado, o meu principal chamado, o meu principal propósito, que é servir a Deus. Aí depois eu vou para a parte da saúde, onde eu coloco ali a hora que eu vou treinar, inclusive as minhas refeições, eu planejo isso. Eu ponho lá a hora que eu vou almoçar, né? A hora que eu vou tomar café. Aí depois vem família, depois vem o meu trabalho, tá? Então, servir não é opção, não é só quando você tiver tempo disponível, porque tem gente que é assim, né? Você convida para vir na célula, você convida para vir na igreja, para ir na igreja, as pessoas falam assim: ah, quando der eu vou. Irmãos, a servir não é uma opção. Não é quando você tiver tempo disponível. Servir é a essência da vida cristã. Jesus veio para servir e para dar. Esses dois verbos também devem orientar a nossa vida. Serviço e doação resumem o quarto propósito de Deus para a nossa vida. Madre Teresa disse certa vez: viver em santidade consiste em realizar a obra de Deus com um sorriso. Jesus ensinou que a maturidade espiritual jamais será um fim em si mesma. Maturidade é para ministério. Crescemos para nos doar, seguir aprendendo mais. E mais não é o suficiente. Precisamos agir de acordo com o que sabemos e pôr em prática o que afirmamos acreditar. Impressão sem expressão causa depressão. Estudar sem trabalhar leva à estagnação espiritual. A antiga comparação entre o Mar da Galileia e o Mar Morto ainda é verdadeira. O Mar da Galileia é cheio de vida, porque recebe água e também deságua no Mar Morto. Nada sobrevive, pois ao contrário do primeiro, não deságua. A última coisa que muitos cristãos precisam hoje em dia é participar de outro estudo bíblico. Eles já sabem muito mais do que têm posto em prática. O que necessitam é de experiência em servir, nas quais possam exercitar seus músculos espirituais. Servir é contrário à nossa inclinação natural. Na maior parte do tempo, estamos mais interessados em ser servidos do que em servir. Dizemos: estou procurando uma igreja que atenda às minhas necessidades e me abençoe, em vez de estou procurando um lugar onde eu possa servir e ser uma bênção. Esperamos sempre que os outros nos sirvam, não o contrário. Mas à medida que amadurecemos em Cristo, o foco de nossa vida é mudado progressivamente para o serviço ao próximo. Um seguidor maduro de Jesus deixa de perguntar: quem irá prover minhas necessidades? E começa a perguntar: de quem irei suprir necessidades? Você alguma vez já fez essa pergunta? Na vida de quem eu posso contribuir hoje? Na vida de quem eu posso abençoar hoje? Preparando-se para a eternidade. Terminada a sua vida aqui, você comparecerá diante de Deus e Ele avaliará como você serviu os outros com a sua vida. A Bíblia diz: cada um de nós prestará contas pessoalmente a Deus. Romanos 14:12. Pense nas implicações disso. Um dia Deus vai comparar o tempo e energia que gastamos com nós mesmos em relação ao que utilizamos para servir os outros. Nesse momento, todas as desculpas para o egoísmo soarão vazias.
Eu estava muito ocupado, ou eu tinha objetivos próprios, ou estava preocupada em trabalhar, me divertir e em preparar minha aposentadoria. A todas as desculpas Deus responderá: sinto muito, resposta errada. Eu criei, salvei, chamei e comissionei para que você vivesse servindo. Qual parte você não entendeu? A Bíblia nos alerta aos que não creem. Ele derramará a sua ira e o seu castigo sobre os que vivem para si mesmos. Romanos 2:8. Para o cristão, isso significará a perda das recompensas eternas. Só estamos plenamente vivos quando estamos ajudando outros. Jesus disse: se você insistir em salvar sua própria vida, você a perderá. Somente aqueles que põem de lado a sua vida por minha causa e por causa da boa nova é que saberão realmente o que significa viver. Essa verdade é tão importante que ela é repetida 5 vezes nos evangelhos. Se você não está servindo, você está apenas existindo. Porque a vida foi feita para o ministério. Deus quer que você aprenda a amar e servir as pessoas de forma altruísta. Serviço e importância. Eu lembrei agora que eu vi que está rodando aí nas redes sociais por conta das Olimpíadas, né? Que o Michael Phelps, o maior medalhista olímpico aí da natação, ele conta como que ele saiu da depressão, que ele recebeu esse livro de um outro amigo atleta dele. Ele recebeu esse livro, Uma Vida com Propósito, e aí no momento de depressão ele começou a ler esse livro, e esse livro foi o que conseguiu tirá-lo aí da depressão. Por quê? Porque ele começou a entender com certeza o chamado dele, o propósito dele, né? E é tão lindo ver os atletas louvando a Deus, né? Dando graças a Deus pelas tuas vitórias. Tem sido tão lindo isso, né? Estava lendo essa parte aqui e me lembrei disso agora. Deus quer que você aprenda a amar e a servir as pessoas. Serviço e importância. Você dará a vida por algo. O que será? Uma carreira? Um esporte? Um passatempo? Fama? Riquezas? Nenhuma dessas coisas terá relevância eterna. Servir é o caminho para quem quiser ser importante. É por meio do ministério que descobrimos o sentido da vida. A Bíblia diz: cada um de nós encontra significado e função como parte deste corpo. Quando servirmos juntos na família de Deus, a vida assume uma importância eterna. Paulo diz: quero que vocês pensem como tudo isso torna vocês mais importantes, não menos, por causa daquilo de que vocês fazem parte. Deus quer usá-lo para que faça diferença no mundo dele. Ele quer atuar por seu intermédio. O que importa não é a duração da sua vida, mas a contribuição que você ofereceu. Não quanto você viveu, mas o como você viveu. Se você não está envolvido em algum serviço ou ministério, que desculpa você tem dado? Abraão era velho, Jacó era inseguro, Lia não tinha atrativos, José foi maltratado, Moisés gaguejava, Gideão era pobre, Sansão era codependente, Raabe era imoral, Davi teve uma amante e todo tipo de problemas familiares. Elias tinha tendências suicidas, Jeremias era depressivo, Jonas era relutante, Noemi era viúva, João Batista era no mínimo excêntrico, Pedro era impulsivo e temperamental, Marta se preocupava demais. A samaritana teve vários casamentos fracassados, Zaqueu era indesejado, Tomé tinha dúvidas, Paulo tinha saúde fraca e Timóteo era tímido. Aí está uma boa variedade de pessoas desajustadas. Bom dia, bom dia. Mas Deus usou cada uma delas em sua obra. Ele também o usará, se você parar de apresentar desculpas. Tema para reflexão: servir não é uma opção,
versículo para memorizar. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Efésios 2:10. Pergunta para meditar: o que está me impedindo de aceitar o chamado de Deus para servi-lo? Foi forte esse capítulo, hein? Tô emocionada. É porque parece que na hora que eu tô lendo, Deus vai me confirmando algumas coisas. Eu não estou aqui todos os dias, né? Há 29 dias aí, me preparando. Preparo aqui, oro antes, oro por cada um de vocês que vai entrar na live, por cada um de vocês que vai assistir esta live, só porque eu quero, pelo meu ego. Aliás, se dependesse de mim, eu nem queria. Preferia estar dormindo ainda ou fazendo qualquer outra coisa. Mas eu estou aqui para cumprir um chamado. Aliás, essa é a segunda vez que eu estou lendo esse livro ao vivo, né? Por live, fazendo live dele. E as duas vezes é para cumprir o meu chamado. É para servir a Deus. Porque eu creio que se entrar uma pessoa que talvez não conheça Jesus e ela aceitar Jesus, eu cumpri o meu propósito, eu cumpri a minha parte, né? Então, quando eu falo para vocês, compartilhem essa live, envia para outras pessoas, encaminha para outras pessoas, é porque vocês podem fazer a diferença na vida de outras pessoas. É que para vocês possam alcançar a vida de outras pessoas. Pois estamos aqui para servir. Que vocês tenham um dia abençoado, maravilhoso, próspero, na presença do Senhor. Estamos de volta aqui amanhã. Amanhã já iremos aí ler o capítulo 30. Para quem não está no grupo, temos um grupo no WhatsApp, onde eu compartilho os capítulos, lembrando que essa live não fica salva. Então, depois eu subo ela para o YouTube e aí eu encaminho lá no grupo o link, tá bom? Amo vocês. Que Deus os abençoe, fiquem com Deus e façam um excepcional dia. Beijos, fiquem com Deus.